Fala, gente, como é que vocês estão? Beleza? Hoje vamos estudar um assunto interessante, que é sobre dinheiro. Quem que não gosta de dinheiro, né? E a Bíblia ela traz um assunto muito interessante sobre o dinheiro. Jesus falou muito sobre o dinheiro, né? Muito hoje, né, corre atrás do dinheiro. E, e isso não é ruim, nem mal, né? Você ter dinheiro, você querer ter dinheiro, você correr atrás do dinheiro, não é ruim, não é mal, né? Desde que você faça o uso correto do dinheiro. A gente precisa tomar muito cuidado com o dinheiro, né? O dinheiro, ele destrói a vida espiritual de uma pessoa. Então a gente precisa de verdade saber o que a Bíblia diz sobre o dinheiro, né? Como que a gente deve usar o nosso dinheiro. Então precisamos nos voltar para a Bíblia e saber o que ela diz sobre o assunto. Qual é o uso correto do dinheiro? O que Jesus ensinou sobre esse tema, né? O dízimo, em toda a Bíblia, ele sempre foi devolvido. E essa expressão devolvido é a expressão correta. Porque alguns dizem assim: eu vou lá pagar o meu dízimo, eu vou lá dar o meu dízimo. Essa expressão não é correta. Você devolve para Deus 10% daquilo que Ele te deu. Porque assim, gente, tudo Deus nos dá. Tudo que a gente ganha, né? Tudo que a gente corre atrás, Jesus, Deus, Ele nos dá força para correr atrás do nosso sustento. Então é Ele que nos dá todas as coisas. Nunca a gente deve pensar que é mérito meu, eu conquistei. Não, não foi você, não foi eu. É Deus que ajuda. Deus, Ele sempre está envolvido na nossa vida, entende? É Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá força para correr atrás, né, do dinheiro, do nosso sonho, enfim. Porque na verdade o dinheiro, né, o dinheiro não é nosso. Tudo é de Deus. É uma coisa que a gente tem que prestar atenção, entender isso. Nada é nosso, gente. Tudo é de Deus. Tudo é dele. E olha só, né? Ele pede só 10%. De 100%, ele poderia pedir 90% e deixar 10% com a gente, mas não, ele só pede 10%. Nem 11%, nem 9%. 10%, né, daquilo que a gente ganha. Para quê? A gente vai entender o porquê, né? Por que ele pede esse dinheiro. Então, assim, Deus confiou em nós como mordomo. E é por isso que devolvemos parte daquilo que Ele nos dá, como prova de honestidade. Né? Porque assim, por que a gente deve devolver o dízimo? Né? Devolver 10% naquilo que já é de Deus, né? Daquilo que já é de Deus. Para isso, porque Deus confiou em nós, né? Aquilo que Ele já está nos dando. E a gente vai entender mais, né, o porquê que ele pede esses 10%, que é bíblico. Dízimo é assim, é 10% daquilo que você ganha. Não é 9% e nem 11%, é 10% só. Então, se alguém aparecer por aí falando qualquer outra coisa fora de 10%, não acredite, porque isso não é bíblico. Né? Hoje está uma modinha aí de você dar trízimo, acho que é isso que fala, né? Dar 10% por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso não é bíblico. Deus só pede 10% só, né? Para a obra dele. A gente vai entender mais sobre isso. Precisamos tomar muito cuidado com o que está sendo pregado por aí. Pessoas que estão extorquindo cristãos para o seu próprio uso, para o seu benefício, para se enriquecer.
né? Hoje a gente vê tantos pastores aí com mansões, carrões, né? E na verdade o dízimo, gente, que Deus pede não é para isso. Então é a importância da gente saber, sabe, quem é o seu pastor? O que ele faz com o seu dinheiro? O que ele está fazendo com esse dinheiro? A gente precisa saber, né? Ele está se enriquecendo ou ele está pegando esse dinheiro para fazer a obra de Deus? Que é isso que Deus pede. Deus pede o dízimo, gente, para pregar o evangelho, para continuar a pregação. Entende? Não para enriquecer você, o pastor se enriquecer. Isso não é bíblico. Precisamos tomar cuidado com isso. Então assim, né? Jesus falou amplamente sobre o amor ao dinheiro em seus ensinos, que é muito perigoso a gente amar o dinheiro. Depois do tema Reino de Deus, o mestre falou mais sobre dinheiro do que qualquer outro assunto. Olha que interessante, né? Então, para nós vermos a importância desse assunto, gente. Entende? Porque assim, às vezes é chato pregar sobre o dízimo, sobre o dinheiro, mas é bíblico, está na Bíblia. Entende? E a gente precisa pregar, ensinar a forma certa, né? O jeito certo do dízimo, não o jeito errado. Que é isso que eu estou falando. Os pastores, eles não podem pegar o dinheiro para se enriquecer. Isso não é bíblico. Entende? Porque o dízimo, ele é estipulado para quê? Para a pregação do evangelho. Só isso. Os pastores, na verdade, deveriam ser assalariados. Todos. Todos. Né? E o dinheiro, ele pegar o dinheiro para a pregação do evangelho. Então assim, para Cristo, as riquezas podem sufocar a espiritualidade, tornando-se um Deus rival, que costuma enfeitiçar seus adoradores. Então assim, é o perigo, né, do dinheiro. O dinheiro ele pode destruir a vida de um cristão. Por isso a importância, né, da gente tomar cuidado com isso. Sendo que o dinheiro é parte do nosso dia a dia, como podemos viver sem fazer dele um ídolo? Jesus ensinou duas maneiras práticas e sistemáticas: os atos de dizimar e de ofertar. Essa é uma prática sábia de Deus, porque quando você começa a dizimar e a ofertar, isso aconteceu comigo, gente. A gente deixa de... como é que fala? A gente deixa aquele apego que tem por dinheiro, sabe? De querer ter dinheiro, dinheiro, dinheiro. Quando a gente começa a dar o dízimo, né, de tudo aquilo que a gente ganha, a gente separa 10% e entrega na igreja que a gente está congregando, né, para pregação do evangelho. A gente também não pode sair entregando em qualquer igreja. A gente precisa saber para onde que esse dinheiro está indo, né? Então, quando a gente começa a dar o dízimo e as ofertas, né, o Espírito Santo nos ajuda a desapegar, né, do dinheiro. É interessante isso. Então, assim, né, vamos para Mateus 23, 23. Vamos ver o que fala. Aqui diz assim, né, Jesus ele aprovou a devolução dos dízimos. Então vamos ver, Mateus 23, 23, diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são de serem justos com os outros, e de serem bondosos, e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras, de dar o dízimo, né? Então assim, Jesus ele aprovou a devolução do dízimo,
Porque tem muitas pessoas que estão tentando abolir o dízimo e tal, né? Mas Cristo, ele não. Cristo, ele autorizou, né? Ele aprovou. Jesus aprovou a devolução do dízimo, mas ressaltou que esse ato deve ser feito com amor e justiça sem hipocrisia, né? Não pode ser hipócrita, né? Dar o dízimo, sabe, às vezes assim como é que fala? Por pressão. Não, tem que ser por amor. As coisas de Deus, gente, tudo tem que ser com amor, né? Nada pressionado, nada disso. Tudo com amor, fazer por amor. O verdadeiro sentimento que deve nos mover da devolução do dízimo é a dependência total de Deus. A gente precisa depender de Deus, sabendo que nada temos e que tudo pertence a Ele. Então, o que é o dízimo, né? Assim, é confiar em Deus, depender de Deus. Isso é muito bonito, gente, porque a gente também passa a adorar a Deus através dos dízimos e das ofertas. Então isso é muito importante, sabe, da gente praticar isso também, porque assim, a gente tem um apego pelas coisas materiais incrível, porque é aquilo que eu já falei, nós somos pecadores, falhos, né? E a nossa tendência é sempre pesar mais para as coisas do mundo, as coisas materiais. E quando você começa a desenvolver isso, você começa a deixar mais as coisas materiais e se envolver mais com as espirituais. É muito interessante isso. Vamos ler aqui Gênesis 14, 20. Então assim, né? Qual é o primeiro exemplo na Bíblia de alguém devolvendo o dízimo? Né? Quem foi o primeiro que começou a devolver o dízimo? O primeiro texto eu li lá no Novo Testamento, para você ver que o dízimo, gente, ele está na Bíblia inteira. Né? Tem pessoas que falam, não, o dízimo está no Antigo Testamento, agora não precisa mais dar. Não é assim. O dízimo está na Bíblia toda. Agora eu vou ler Gênesis 14, 20, o primeiro livro da Bíblia. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de vocês nas suas mãos. Aí Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que havia trazido de volta. Então assim, né, desde Gênesis, né, o Antigo Testamento, o Novo Testamento fala do dízimo, né, a importância da gente praticar esse ato, gente, e também a gente ajudar na pregação do Evangelho. Vamos aqui para Números 18, 21. Como o dízimo era usado em Israel. Olha que interessante que diz aqui. O Senhor disse, eu dou aos levitas todos os dízimos que o povo de Israel me oferece. Isso é o pagamento pelo serviço de cuidar da tenda sagrada. Então assim, né, os levitas, gente, eles foram chamados para para cuidar do dízimo, cuidar da obra de Deus. Por quê? Lembra lá quando Moisés subiu ao monte para pegar as tábuas da lei, e quando ele desceu, o povo estava adorando o bezerro lá de ouro? Os levitas, que eram 12 tribos, né? Os levitas foram os únicos que não adoraram o bezerro de ouro. Acho que era bezerro, né? O bezerro de ouro. Então Deus viu que essa tribo, né, eles eram fiéis a Deus. Então Deus confiou a eles o dízimo. Entende? Então todo o dízimo das 11 tribos, né, que eles tinham terra, eles plantavam e tal, os únicos que Deus estipulou para não ter terras foram os levitas. Então assim, as 11 tribos pegavam o dízimo e levavam para os levitas tomar conta, né, do dinheiro de Deus, para ter o seu sustento também. Entende? Então, muito interessante isso, né? Como que assim a história
assim, vai nos mostrando, né, como nós precisamos obedecer, confiar em Deus, né, para que Deus também confie em nós. Por isso que Deus, ele nos dá o sustento, né? Ele nos dá o trabalho, porque Ele está confiando em você e em mim, que nós vamos pegar a 10ª parte, 10%, e devolver o que é dele. Não é nosso, é dele. Entende? A gente precisa entender isso. Os 10% não é nosso, é de Deus, é para a obra dele, né? Então aqui, 1 Coríntios 9, 13 e 14. O que Paulo afirma sobre o sustento do ministério evangélico? Diz assim: certamente vocês sabem que os que trabalham no templo é do templo que recebem os seus alimentos. E sabem também que os que oferecem sacrifícios no altar recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificados ali. Assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho, pregam o Evangelho, vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. Olha que interessante o que Paulo está dizendo aqui. Que as pessoas que estão pregando o Evangelho, os pastores e tal, que eles vivam disso. Mas não para enriquecer, gente, entenda isso. Esse dinheiro não é para fazer pastor ficar rico. Esse dinheiro é para a pregação do Evangelho. Isso é muito sério. Tem muitas igrejas, muitos pastores que estão se enriquecendo. Enriquecendo de verdade. É só a gente pesquisar na internet que a gente vê. Isso é perigoso, gente. É perigoso. Porque esse dinheiro não é para isso. É por isso que nós precisamos saber, né, aonde nós vamos dizimar e ofertar. A gente precisa saber, né, conhecer o seu pastor, o meu pastor. Entende? Eu sei que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, todos os pastores, eles são assalariados. Ninguém é rico. Todos os pastores, desde o pastor da Novo Tempo, que trabalha lá na TV Novo Tempo, até aquele pastor que trabalha lá em Manaus, numa igreja pequenininha, eles têm o mesmo salário. Então isso passa a ser um pouco confiante, né? Por favor, eu não estou aqui defendendo placa de igreja nenhuma, não, é porque eu procuro saber das coisas, né? E eu estou aqui passando para vocês. Então eu sei que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em questão do dízimo, eles são muito sérios, né? Os pastores não são ricos, eles são assalariados, todos. E esse dinheiro é para a pregação do Evangelho, né? Para fazer igreja, pregação do Evangelho, enfim, né? Tantas coisas. Então assim, hoje os pregadores modernos, porque assim, não existe mais levitas, gente, né? Porque o dinheiro era estipulado para os levitas, para cuidar, mas hoje não existe mais. Então a gente para de dar o dízimo? Não, né? Paulo está dizendo que não. Na época de Paulo aqui, não existia mais os levitas. Então os levitas de hoje, né, são os pregadores do Evangelho, né? Ampliou a nossa visão. Porque assim, né, à luz do Evangelho, eu não estou autorizado a administrar o dízimo, o meu dízimo. Porque assim, eu posso pegar o meu dízimo, por exemplo, né, eu pego o meu dízimo e não dou na igreja, mas eu administro da minha forma, né? Eu compro cestas básicas, por exemplo, roupas e dou para os pobres. Não, gente. Né? Na verdade, a Bíblia não autoriza ser assim. Né? Eu vou ler um texto aqui sobre isso. O dízimo ele tem que ser levado à igreja. E a igreja que tem que administrar esse dinheiro da melhor forma possível. Né? Aí se eu quiser ajudar alguma pessoa, algum pobrezinho que mora na rua, né? Aí eu tenho que pegar
uma outra parte do meu dinheiro. Por quê, gente? Porque é Deus que estipulou assim, entendeu? Não sou eu falando, é a Bíblia que fala dessa forma. E é aquilo que eu sempre digo, né? Quem que a gente vai obedecer? Né? Aos homens, eu mesmo, eu vou fazer do meu jeito ou do jeito que Deus está pedindo? É uma questão de escolha, entende? É por isso que eu sempre digo aqui, a gente precisa obedecer a Deus. Fazer da forma que Deus está pedindo, não da minha forma, da forma que os homens falam, não. Vá para a Bíblia. Esse é o primeiro passo, vá para a Bíblia. Seja que nem os bereanos. Não acredite no que eu estou dizendo, no que os pastores estão dizendo, no que os homens estão dizendo. Não. Vá você para a Bíblia e pesquise você na Bíblia. Entende? Para quê? Para a gente seguir a palavra de Deus. É aí que está. A gente não pode ser cristão, gente, 50%. Entende? A gente precisa ser cristão de verdade. Se a Bíblia está falando, faça. Faça. Porque Deus vai te abençoar. Deus é maravilhoso. Deus, ele ajuda para aquelas pessoas que são obedientes. Então precisamos ser obedientes. Entende? Então assim, né? Assim, como ocorria com a tribo de Levi, os pastores e obreiros que trabalham em tempo integral na obra da pregação do Evangelho também devem viver dos dízimos. Deus deu orientação especial quanto a isso. Ele não quer que sua obra seja prejudicada por falta de recursos. A parte que Deus reservou para si não deve ser desviada para outro propósito. Né? Então o dízimo ele tem que ir para a pregação do Evangelho. Esse é o propósito do dízimo. Então assim, né, Deus não deu essa autoridade a nenhum homem de pegar o dízimo e fazer do nosso jeito, não. Esse dinheiro deve ser exclusivamente só para a pregação do Evangelho. Esse é o caminho do dízimo. É por isso que nós precisamos saber para onde que o meu dízimo está indo. Para o bolso do pastor, né? Ou para a pregação do Evangelho. A gente precisa saber. Salmos 96:8 e Malaquias 3:8. Além do dízimo, o que mais deve trazer ao Senhor? Diz assim, 1 Salmos 96:8. Dei ao Senhor a honra que ele merece. Tragam uma oferta e entre nos pátios do seu templo. As ofertas também, gente. E eu gostaria de ler Malaquias 3:8. Esse texto aqui é muito grave, muito perigoso. Olha o que diz Malaquias 3:8. Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam? Como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Olha que grave, gente. Como que a gente rouba a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Então, se eu não estou dando meu dízimo e as minhas ofertas, eu estou roubando a Deus. Entende? Como que a gente precisa se aprofundar mais nesse assunto? Porque assim, gente, se eu estou roubando a Deus, né, como que eu posso ser salvo? É sério isso. Sabe, pelo menos para mim, é sério. Tem coisa na Bíblia que para mim não deveria estar ali, mas está ali. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então assim, além do dízimo, o que mais devemos trazer ao Senhor? As ofertas. Né? As ofertas é bem interessante, gente, porque assim, o dízimo
Deus estipulou que é 10%. É dele. 10% é dele. As ofertas não. As ofertas eu posso estipular o que eu quero dar. Se eu quero dar 1%, 2%, 5%, aí é comigo. É conforme o meu coração está pedindo. Né? Eu converso com o Senhor, Senhor, esse mês está meio difícil, eu vou te dar 1%, né, nesse mês e tal, porque foi meio difícil. Aí o mês que vem, às vezes, né, você às vezes trabalha com comissão, você tem uma comissão boa, Senhor, nossa, muito obrigado por esse mês, eu vou te dar 2, 3% esse mês. Muito obrigado, Senhor. Entende? Gente, Jesus ele vai, se a gente é fiel a Deus, Jesus ele vai nos movendo de uma tal forma que é maravilhoso. É maravilhoso. Eu vou ler texto aqui na Bíblia que Deus ele abre os céus de bênçãos para as pessoas que estão sendo fiéis com Ele. Então assim, as ofertas expressam nossa gratidão por tudo que Ele nos dá. O dízimo é um percentual definido, 10%. A gente não mexe nisso. É 10% do dízimo. As ofertas são proporcionais às bênçãos divinas, segundo o valor que o doador tiver propondo em seu coração. Né? É do coração, vai sair do teu coração as ofertas. Então assim, queria ler aqui 2 Coríntios 9, 7 a 9. Olha que interessante que diz assim. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação. Isso aqui é muito importante. A gente não pode fazer as coisas para Deus por obrigação, gente. É por amor. Tem que ser por amor, tudo por amor. E é dessa forma que Deus vai nos ajudar, né? Pois Deus ama quem dá com alegria. Não pode ser um negócio, né, empurrado. Nossa, eu tenho que dar. Não. Você não tem que dar nada. Entende? Se for dessa forma, Deus ele prefere não receber. Então tem que ser com amor, com alegria. Né? Porque você está ajudando, você vai ajudar na pregação do Evangelho para que Jesus possa voltar. Entende? E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam. Olha que interessante, que amor desse Deus que cuida. E ainda mais do que o necessário. E ainda mais do que o necessário para fazerem todos os tipos de boas obras. Como diz as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Então isso é uma promessa de Deus. Se a gente dá, se a gente oferta de gratidão, de amor por aquilo que Deus já está nos dando a mim e a você. Entende? Olha o que fala aqui. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Deus ele vai nos dar em dobro, Ele vai nos ajudar. Deus não vai deixar a gente necessitado, gente. Eu não posso dar, eu não vou dar, né? Eu preciso desse dinheiro. Não, Deus ele ajuda. Né? Porque assim, eu estou falando errado aqui, não é dar, a gente não vai dar, a gente vai devolver o que já é dele. É uma sociedade, é praticamente uma sociedade que você está fazendo com o Senhor do Universo. Fantástico, né? Imagina você ser sócio do dono de todas as coisas, né? Então assim, para Jesus, qual é a essência da verdadeira oferta? Lucas 21, 1 a 4. Olha que bonita essa história aqui. Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo.
e viu os ricos pondo dinheiro na caixa de ofertas. Viu também uma viúva pobre, que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém, ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para sobreviver. Gratidão. Gratidão. Alguma coisa aconteceu na vida dessa viúva, dessa velhinha. E ela foi ali ser grato a Deus. E ela deu tudo o que tinha. Isso é um exemplo para nós, da gente às vezes pensar, nossa, eu não tenho para dar, eu não posso dar. Entende? E olha que história mais linda. Deus ajuda a gente. Confie nele, porque ele ajuda. Ele pode dobrar o seu salário. Entende? Se você for fiel a ele, se você der por amor, por gratidão. Não que isso é uma breganha. Ah, eu vou breganhar com Deus, eu vou dar para receber mais. Não é isso. Deus, ele pode dobrar o seu salário. Ele pode. Porque, assim, na verdade, gente, o dízimo não é nosso. É dele. É de Deus. É dele. Entende? Então, assim, a gente não está dando para Deus nos dar mais. Não, Deus, ele pode nos dar mais, sim. Entende? Mas, assim, você pode ter certeza que Deus, ele vai cuidar de você, da sua família, do seu dinheiro, dos seus negócios, da sua empresa, do seu trabalho, do seu emprego, da sua saúde, da saúde da sua casa. Deus, ele cuida, porque ele é Pai. Entende? Isso é lindo, isso é muito lindo. Então, assim, a gratidão, né? A gente precisa ser grato a Deus por tudo que Ele nos dá. E é isso que o dízimo e as ofertas fazem, gente. Quando a gente devolve o dízimo e as ofertas, entende? Dentro da gente parece que nasce uma gratidão de tudo que Deus está fazendo pra gente. Isso é muito bonito. Gratificante também, né? Então, assim, que sentimento devemos ter ao entregar os dízimos e as ofertas? 2 Coríntios 9:7, que eu acabei de ler, né? Sentimento de alegria, de amor, de gratidão. É assim que a gente deve devolver o dízimo. Não por obrigação, né? Não por, eu tenho que dar. Não. Deus não quer nem esse tipo de oferta e dízimo. Tem que ser por amor, por gratidão, com alegria. Entende? Por aquilo que Deus já está fazendo nas nossas vidas. Entende? Tudo o que temos e somos vem das mãos bondosas de Deus. Como deveríamos ser gratos pelas bênçãos que recebemos? Essa mesma gratidão deve ser demonstrada por meio de nossas ofertas, com alegria no coração. Que coisa mais linda! Então, para finalizar aqui, né, gostaria de ler umas coisinhas. Diz assim: sabe qual é a lição que todos nós, cedo ou tarde, vamos ter que aprender? Que o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Cedo ou tarde, não importa o seu salário, se você não é fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, cedo ou tarde, você vai passar por muitas dificuldades. Você perderá por entre os dedos o que você tem. Porque você, segundo a Bíblia, é ladrão. Isso é muito forte. Isso mesmo, um ladrão. Como eu já li, né? Agora, se eu, do pouco que tenho, sou fiel a Deus, você pode ter certeza que nada vai te faltar. Nada.
Davi orou assim: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmos 37, 25. Acredite, acredite, Deus não deixa faltar nada. E agora, se Deus te deu muitos recursos para você, e você é fiel a Ele nesse muito que Ele te deu, Ele pode te dar muito mais, porque Ele sabe que pode confiar em você. Tudo que você tem hoje, e quando falo tudo, é tudo mesmo, você deve aplicar em 3 coisas apenas na sua vida. Primeiro, o avanço da causa de Deus, a pregação do Evangelho. Segundo, o bem-estar da sua família. Você deve cuidar da sua família. Terceiro, o bem-estar dos próximos de você. Faça avançar a obra de Deus para que Jesus volte logo. Cuide bem da sua família, pois é o bem mais precioso que Deus nos deu. Cuide daquelas pessoas que precisam de você, porque logo logo tudo perderá o seu valor. E o que fica é aquilo que construímos ao lado de Deus. Porque é isso que importa. Gostaria de ler aqui Malaquias 3:10. Olha que coisa linda, que Deus promete a todos nós, que somos fiéis a Ele. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que traga todos os seus dízimos aos depósitos do templo. Então, dízimo não é para a gente pegar e usar da nossa forma, é para levar para a igreja. A igreja que vai resolver o que vai fazer com o dinheiro, para a pregação do Evangelho, não para enriquecer pastores, entende? Para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Que coisa linda! Deus, gente, não vai deixar a gente na mão. Confie nesse Deus. Confie nele. Até no seu dinheiro. Devolva o que é dele. Porque isso é bíblico. Está na Bíblia. Coloque Deus à prova. E você vai ver as maravilhas que Ele vai fazer na sua vida. Como Ele está fazendo na minha. Como Ele faz na vida de muitas pessoas que são fiéis a Ele. Esse Deus é maravilhoso, gente. A gente precisa confiar mais nesse Deus. Confiar que Ele pode tudo, tudo para as nossas vidas. O que é impossível para os olhos dos homens, tudo é possível para Deus. Confie nele e você vai ver que o mais Ele o fará. Que Deus os abençoe. Até o próximo estudo. Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. E que possamos cada vez mais nos achegarmos mais perto desse Deus, que é tão maravilhoso, tão amoroso para com os seus filhos. Que Deus os abençoe.